bem-vindos ao nosso encontro. E como a gente está nesse tempo especial, né, que a igreja toda está vivendo e que a gente está acompanhando, e nós tivemos assim a graça, né, de estar em Roma, da gente viver esse momento lindo junto com toda a igreja, aquilo que foi pensado, planejado, né, com muito carinho, né, e a gente agradece, né, ao saudoso, né, o nosso Papa Francisco, que organizou tudo isso, que pensou para a igreja toda essa programação, né? Então hoje a gente vai tentar colocar para vocês um pouco, né, aquilo que tem no nosso coração, daquilo que a gente conseguiu viver, né, ali em Roma, né, e que a gente sabe que também tem a graça, né, de que o Papa Leão abraçou isso também, né, e também fez essa doação, né, para que os cristãos, né, os católicos, que a gente pudesse ter essa graça de viver, né, aquele momento. E vamos continuar, porque o jubileu é até o final do ano, né, da gente aproveitar e, né, até lá o final do ano a gente tem essa oportunidade da gente poder buscar, né, um pouco mais da nossa conversão com toda essa alegria. Mas a gente vai falar mais ainda, né, disso que nós vivemos lá em Roma. Mas para dar início, a gente convida o Padre Luiz, né, que preparou uma meditação para a gente, né, inspirado, né, também em cima daquilo que a gente, né, conseguiu compreender, né, ali também em Roma, né? Então eu passo agora para o Padre Luiz para ele, né, viver esse momento com a gente. Bom dia a todos. Eu quero, antes de tudo, agradecer, né, a unidade, a solidariedade desse momento que a gente passou, e parece que assim, mais do que nunca hoje nós precisamos da esperança, porque depois da partida, né, da minha mãe, depois foi a partida da mãe do Nelson, ontem partiu a Emaús, né? Então são pessoas assim muito próximas a gente, a família da esperança, movimentos focolares, que Deus resolveu chamar, né, todas as pessoas queridas nossas, próximas de nós, para renovar em nós essa esperança, porque a esperança nós precisamos, né, dela aqui na terra, mas ter a certeza, a esperança da ressurreição, é exatamente o que estamos vivendo esse ano, peregrinos de esperança, porque estamos a caminho, né, do encontro com a grande esperança que é Jesus Cristo. Então é para realmente a gente junto entender, né, como devemos viver esse ano jubilar, esse ano de esperança, que a esperança possa ficar cada vez mais viva e forte entre nós, né? O tema que assim norteou o congresso que nós participamos foi a esperança vivida e anunciada. Então é realmente assim, né, uma esperança que antes ela nasce da vida, depois deve ser anunciada. Anunciada, testemunhada, porque é próprio da vida cristã, é próprio, né, dos apóstolos, né, própria pessoa de Jesus Cristo. Ele antes de tudo testemunhou, né, antes de tudo viveu, e aí essa vida, né, que realmente cresce, ela por si só ela se torna testemunho, se torna anúncio e alcança tantas pessoas. E nós temos usado muito nesse tempo, falando do nosso carisma da esperança, como ele tem alcançado pessoas. A gente vê de fato onde vamos, onde encontramos, quantas pessoas têm essa gratidão porque foram alcançadas pelo carisma da esperança. E se foram alcançadas é porque ela foi vivida por alguém, né? Porque alguém realmente testemunhou, alguém realmente colocou em prática a vivência dessa esperança, e ela assim vai se irradiando, vai alcançando. E aí um pouco, né, a gente organiza um pouco as ideias. Então a primeira reflexão é exatamente isso, porque a esperança ela chega principalmente no momento difícil, né? E estamos vivendo, cada época tem seu desafio, e agora nós estamos também vivendo um tempo difícil, né? A gente sabe aí de guerras, né? Crises ambientais, problemas familiares, problemas pessoais. Então são enormes, né, os sofrimentos da humanidade, das pessoas, das famílias, e às vezes, né, muitos que são atingidos por esses sofrimentos, mais variado possível,
são tomados, né, por uma coisa que é o contrário, que se chama o desespero. E quantas pessoas, por não serem alcançadas pela esperança, não têm uma fé, não têm uma referência, não participam de uma igreja, de uma comunidade de fé, perderam a referência, às vezes a referência inclusive familiar, comunitária, e aí o desespero leva muitas vezes a ter atitudes, né, também de desespero. E aí a gente vê os índices de separação, os índices de morte, de droga, de álcool, que vai entrando essa onda, eu diria assim, de destruição, né? Então nós devemos realmente assim entender que temos essa missão, porque o carisma da esperança e a esperança que a igreja realmente anuncia, que sempre anunciou também, né, tem essa tarefa de ser essa resposta, né, a esses desafios, a esse tempo de hoje. Então, durante o tema se norteou assim, a esperança vivida, né, e anunciada, e nós devemos ser homens e mulheres de esperança. E aí aquela presença de tantos carismas, tantas obras que estão no mundo, realmente assim, a gente é mais um, né, desses grandes carismas, desses carismas que estão no mundo e que também levam à esperança, que também dão respostas aos desafios, aos problemas atuais. E aí são vários, né? São situação, a gente faz uma experiência de acolher as pessoas de rua e lá escutamos tantas obras que também alcançam pessoas em situação de rua, alcançam as pessoas nas prisões, alcançam as pessoas na pobreza, alcançam as pessoas nas tragédias naturais. A gente realmente assim agradece porque a força, né, da esperança, a força de Deus, ela é muito grande, é muito maior, né? E tudo nesse espírito, porque lá também o congresso foi norteado pelo espírito de sinodalidade. É tanto que em um determinado momento a gente fez aquela experiência que hoje é a metodologia da igreja, conversação no espírito. Então, dividiu grupos por língua, né, para partilhar cada carisma como está, né, transmitindo essa esperança, como está anunciando essa esperança, como a esperança está alcançando através do seu carisma, através da sua obra, através do seu serviço. E aí a gente vê realmente a riqueza, né, que é do Espírito Santo, né, que através da esperança desse ano jubilar, que está realmente trabalhando e alcançando tantas pessoas, né? Não fechar os olhos, né, diante dos desafios, mas a esperança cristã é bem diferente, ela nasce de uma certeza: Deus caminha conosco. Então, no fundo, isso há muito tempo, né, a gente já escutava essa definição. O que significa a palavra esperança? A palavra esperança significa a certeza do amor de Deus. Então, ser homem e mulher de esperança é uma pessoa que tem dentro de si, que apesar de tudo, de todos estes desafios, tem uma certeza que cala dentro de si. Deus me ama, Deus caminha conosco, Deus nos sustenta e quem está por trás de tudo é o Senhor. Ele tem inclusive o Dom Orion, fundador dos Orionitas, ele tem uma expressão que me tocou muito. Uma vez eu fui numa ordenação de um bispo da congregação deles e o tema era esse: a providência divina governa o mundo. Então significa Deus realmente por trás de tudo. São guerras, sempre tiveram guerras, né? Catástrofes, sempre tiveram catástrofes. Problemas familiares sempre tiveram. Mas a gente vê que o bem sumiu. Que o bem, que o amor de Deus, né, que realmente o Deus caminha com seu povo, caminha conosco, e as noites escuras, elas também, né, são passageiras. Elas, depois de uma noite escura, depois de um tempo curto ou longo de provação, sempre a gente experimenta uma nova manhã, né, um novo dia, né, se tem sempre um novo amanhecer. Então, ser homens e mulheres de esperança é procurar calar dentro de si esta certeza. E é claro que essa certeza, ela vem, né, através, que a gente sabe, da nossa base, que é a palavra de Deus, que nos alcança, a palavra de Deus que realmente nos fortifica na fé, o amor das pessoas, o amor na comunidade que vai ajudando a gente a ter essa certeza. Não, por trás de tudo tem a mão de Deus, por trás de tudo Deus está presente. Deus que realmente a gente, né, como recentemente
né, passei por uma situação de perda de um parente, quantas pessoas passam, e às vezes para mim foi uma perda natural, né, mas às vezes quantas perdas, que às vezes é trágica, né, quantas perdas que são dolorosas, e que você não espera, um acidente, uma coisa, e aí precisa, quando a esperança nos alcança, a gente faz essa, eu diria assim, essa leitura com um olhar de esperança, não tem a mão de Deus, ele transforma essa dor, esse sofrimento, essa perda, em também um gesto de amor, né? Uma ação do seu amor, da sua presença. E a gente vê que a igreja, ela realmente é viva, é presente nessa caminhada sinodal, ensina que nós não devemos caminhar sozinhos, sempre juntos, né? Essa solidariedade, esse espírito sinodal, ele de fato é a resposta, né, para os desafios de hoje. Ele nos lembra que a esperança fortalece quando caminhamos juntos. Quando estamos juntos, quando estamos em comunidade, escutando, acolhendo, sendo solidário, pedindo discernimento, né? Cada um tem algo a oferecer e cada um tem direito de ser escutado. E isso é um desafio, né, dos tempos de hoje, a gente, né, desenvolver essa capacidade de escutar, né? Escutar o outro, escutar o clamor da outra pessoa, estar atento, né, aquilo que o outro está passando e sermos solidários. E a gente sente isso, né, na nossa comunidade, e crescer cada vez mais nessa atitude de escuta, também uma atitude de esperança. Quantas vezes escutando, né, uma pessoa, e a pessoa fala assim, e aí a gente abre mão até de ter respostas prontas, e de repente quando a pessoa começava, se esvaziava de si e concluía a sua fala, disse assim: obrigado, eu já tenho a resposta dentro de mim, só precisava alguém que me escutasse, né? Então a gente vê como uma escuta nesse tempo, né, nessa época, nesse espírito sinodal, ela é importante, ela é fundamental para a nossa caminhada. Então essa atitude, assim, nesse tempo de esperança. Depois uma expressão que eu lembro agora, que o próprio Papa Leão, né, quando ele assumiu, ele disse: nós devemos construir pontes. Então é outra, né, atitude de uma pessoa, homem e mulher de esperança, é construir pontes, né, nos relacionamentos. A gente sente como os relacionamentos ajudam a gente a construir pontes, né, a criar realmente relacionamento, a sermos solidários e principalmente essa ponte de solidariedade. Então a verdadeira esperança, ela cuida, ela chora junto, ela acolhe, ela constrói ponte, então ela faz com que a gente faça um caminho realmente de sermos irmãos e irmãs de todos, estamos todos unidos. Então peçamos assim, né, que esse espírito de sinodalidade, esse espírito de esperança, ele possa crescer cada vez mais em nós, entre nós, e ela continue alcançando, né, alcançando realmente muitas famílias, alcançando muitas pessoas, principalmente as pessoas que ainda estão numa situação de desespero, numa situação assim de realmente sem não ver saída, e de repente alguém tem, né, dá uma mão. Hoje de manhã mesmo eu fui, né, estava na missa, e depois da missa uma pessoa queria conversar comigo e dizer assim: eu queria agradecer porque eu estava numa situação de desespero, de depressão, não via mais uma luz no túnel, e de repente, né, alguém falou de vocês, falou desse caminho, me favoreceu a proposta de fazer a terapia da ADI, e então manifestava-se essa gratidão. E eu disse: agradeçamos a Deus, porque serve de todos nós para sermos seu instrumento, para que a esperança também te alcançou. Agora, através de você, eu já também fiz a proposta, através de você também fique atenta, né? Porque se você encontrou, foi alcançada pela esperança, alguém que também está numa situação difícil vai chegar até você. Então você também seja canal de esperança, canal da graça de Deus, para que outros também possam alcançar. E a gente vê que vai formando essa grande, eu diria assim, rede, né, que alcança tantas pessoas e dá resposta àquilo que a gente falou nos tempos de hoje. Não perder a esperança. A gente ontem mesmo eu fui ver o noticiário, a gente vê, tá difícil, dói o coração, a gente vê, não vê perspectiva de parar a guerra, né, ver mais articulações para ir, né, para avançar com a guerra, mas já tiveram outras guerras e passaram.
Então vem dentro do coração, é mais uma guerra. Tem vítimas, tem sofrimentos, tem tragédias, mas não vamos perder a esperança. Essa guerra também vai passar. Né? É Irã, é Israel, é Gaza, é Ucrânia, a dureza do coração de tantas pessoas, né? E tantos outros lugares que nem é anunciado, mas se nós formos alcançados pela esperança cristã, sempre que vê uma situação dessa macro ou uma situação pequena, dizer não, eu sou uma pessoa de esperança. Eu sou um homem, uma mulher de esperança e eu não vou deixar, né, que o desespero, que a falta de esperança tome conta do meu coração e transmitir também isso para as pessoas. Então penso que essa é a tarefa nossa, né, a maior tarefa nossa, porque nós levamos este nome. Eu partilhava, né, com o pessoal também lá no congresso, olha, nós temos essa tarefa, porque o ano jubilar, peregrinos de esperança, né, temos essa missão de ser pessoas de esperança e nós já há décadas atrás, né, já fomos suscitados pelo Espírito Santo para sermos pessoas de esperança. E temos um povo de esperança, né? Nós temos um povo de esperança, homens e mulheres, né, que assim, no desespero foram alcançados e hoje são missionários, a gente tem alegria, né, de vir aqui, lá, estou olhando já o Richard, né, na Tailândia, nos confins da terra, né, e tantos outros lugares, né, testemunhando a esperança. É o Diego que está ali também, né, lá no Texas, né, com essa certeza, tem grande desafio aí, mas tem uma certeza dentro de si. Deus caminha conosco, né? Deus está no comando e os desafios vão ser superados e a esperança vai gerar muitos frutos, vai gerar muitas vidas. Então a gente quer junto com vocês, né, fortificar essa certeza do amor de Deus e que fomos alcançados, somos pessoas de esperança e não desanimar, não desistir, porque Deus conta com cada um de nós, né? Então possamos continuar anunciando, né? Vivendo e anunciando a esperança, esta é a nossa tarefa. Obrigado a todos pela unidade. Obrigada, Padre Luiz, né, por esse momento, né? E assim, diante das palavras que o Luiz, né, acabou de falar, né, eu não sei se a gente vai conseguir colocar na letra, né, porque aí a gente aproveita com essa letra da música, se a gente conseguir, né, fazer também, entrar em profundidade com as palavras que o Padre acabou de dizer para nós, né. E aí também a gente tem a certeza de que nós fomos chamados e chamadas, né, para ser realmente sinal de esperança aonde estamos, né? Então é uma responsabilidade muito grande, né, que é dada para nós, porque há muitos anos atrás, né, esse carisma, né, foi inspirado, né, a gente sabe do alicerce que nasceu do franciscanismo e do movimento dos Socolares, né, da unidade, e aí veio, né, essa grande responsabilidade do carisma da esperança para a gente viver no mundo atual diante das dificuldades, né, dos desafios que nós temos, que não podemos fechar os olhos, né, e sim abraçar. Então vamos escutar agora e aí cada um vai meditando.
seio eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti, eterno e paciente. Nasce a aurora de um futuro novo. Novos céus, terra feita nova. Passa os muros, espírito de vida. Chama viva da minha esperança. Este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti. Meus sonhos move-se com vento. Não te atrases, chega Deus no tempo. Jesus Cristo, por ti se fez homem. Aos milhares seguem o caminho. Chama viva da minha esperança. Este canto suba para ti, eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti. A minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti. Então, espero que cada um depois possa também pegar essa letra, né, e refletir, né? E aí a gente, assim, na hora que estava cantando, né, eu estava dentro de mim dizendo assim, realmente, se todos nós que fazemos parte dessa família, aonde estamos, se cada um for, né, essa chama viva, nossa, a gente vai incendiar o mundo de esperança, né? Então, da gente sair do nosso comodismo, sair né, dos nossos sofrimentos, das nossas escuridões, para que a gente possa realmente, que essa chama viva, né, que é Jesus entre nós, que Ele possa, né, curar os corações, né, não só da nossa família, mas da humanidade toda, né? Porque a humanidade grita atrás, né, em busca dessa esperança que cada um de nós encontramos e que às vezes a gente quer esconder esse tesouro para nós, né? Então, nós não temos esse direito de esconder esse tesouro. Ao contrário, nós temos a obrigação de passar para frente aquilo que também foi dado, né, doado de graça para cada um de nós, né? Bom, tem o pessoal lá de Las Canteiras, né? Um abraço, né, para todos vocês aí né, membros da família da Esperança, né? Estamos unidos. Nós vamos agora, né, fazer um pouquinho. Olá, tá vendo Las Canteiras? Eles estão fazendo também o encontro da Família da Esperança, né, lá regional. E aproveita e já participando, né, desse momento internacional, né? Obrigada mesmo por vocês, cada um de vocês. Nós vamos fazer agora um pouquinho assim de ajornar um pouco para vocês aquilo que a gente viveu, né, esse período ali em Roma, né? Porque a gente do ano passado não, o que nós, né, programamos para fazer o conselho em Roma, né? Porque a gente viu que como ia ter o jubileu, então a gente gostaria também de participar como Família da Esperança. E aí,
por que não, né, sonhar de fazer esse conselho lá e depois, né, a gente também tinha o convite, né, de participar do encontro dos moderadores, né, das comunidades novas, e aí juntar tudo isso para que a gente pudesse depois comemorar junto com toda a igreja, né, esse ano, né, jubilar, né. E aí nós tivemos o encontro, né, o primeiro encontro, logo quando nós chegamos, a gente teve um encontro com o de Castelo, né, lá junto com a Linda, né, e foi um momento assim muito bonito, um momento muito de família, né. A gente teve a graça, né, eu tive a oportunidade de participar o ano passado junto com o Padre Luiz e a Misha, então a gente já conhecia um pouco, já tinha um pouco de relacionamento com a Linda, né, e eu esqueci o nome da outra, é a Isabelle, né? E aí, esse ano, a gente teve a graça de estar com a Juliana e o Ricardinho, a presidência completa ali nesse momento, né? Foi, assim, muito lindo, né? Porque os dois também se sentiram família, se sentiram, né, acolhidos, a gente pôde, assim, livremente, como filhos da igreja, né? Estar ali nesse momento com eles, né? Momento em que a gente pôde falar do estatuto, né? E aí foi muito lindo porque eles já receberam o estatuto, né? E a gente pensava que com toda essa programação da igreja, talvez eles não tiveram nem tempo de ler, né, o estatuto para dar alguma coisa para nós, né? Mas foi muito interessante porque a Linda já começou falando e já dizendo pontos que ela já tinha, não tinham conseguido ler todos, né? Todo o estatuto, mas alguns pontos ela já tinha lido, né? E ela já tinha, assim, né, colocado para nós, né? Como dando orientação também, né? Aquilo que a igreja também pensa, né? Como que a gente deve seguir, né? Depois teve outro momento, assim, que no primeiro encontro eu já sentia, porque o cardeal ele tinha colocado também, e nesse também ela confirmava, né? Nesse sentido de que nós somos um carisma, né? E esse carisma é reconhecido pela igreja. Eles percebem que é um dom que é de Deus, que não é algo que é humano, né? Por isso que a igreja tem esse carinho, essa preocupação de nos acompanhar, né? E aí também dava coragem para a gente não ter medo de vencer, né? De lutar pelos desafios, né? Porque, claro, a gente colocava, esse já é o próximo ano, é o último ano, né, nosso da gestão, né? Então que a gente teve muitos desafios, a gente conversava um pouco com relação a esses desafios, né? E ela dizia, né, incentivava ainda, não tenham medo, né? Tenham coragem, né, de ir para frente e de levar. E depois de lembrar que a gente faz parte de uma igreja, né? Assim, colocando agora um pouco daquilo que ficou em meu coração. A gente participa da igreja, né? Não significa que nós somos uma comunidade perfeita e que não vai existir comunidades perfeitas, porque é feita pelos homens, né? E enquanto a cabeça dos homens, né, se une, então a gente sabe que tem diferenças, mas que isso não deve nos assustar. Ao contrário, né, que a gente deve ir para frente, né, e a gente também ter, né, esse foco, né, de que nós devemos dar resposta para aquilo que o mundo atual pede. Mas uma resposta que não seja uma resposta nossa, humana, mas a resposta que Deus, né, através que foi dado para nós, que a gente tenha coragem de ser, né, essa presença dele, né, e a resposta firme daquilo que ele pede, né, para cada, né, em especial para nós que estava ali nesse momento vivendo, né, o carisma da esperança, o que é que pede, né, e da gente não se negar a isso, né. Depois teve um outro momento também, claro, que é algo que a igreja já vive há um bom tempo, né? Então, de falar dos, né, como que a gente está tratando também com relação, né, ao que a nossa comunidade também vive com relação aos abusos, né, abusos de autoridade, abusos, né, enfim, de todos os sentidos, né? E ela dizia para nós, né, também não tenham medo, né, não deixa tremer, porque isso faz parte, é normal, né? Assim, normal entre aspas, no sentido de que se aparece, que a gente não se assuste, mas que a gente tenha os pés no chão e também tome, né, as atitudes, que a gente faça com que aquilo que a igreja pede, que a gente também oriente, né, que a gente busque, né, que a gente não é que a gente tem que eliminar as pessoas, né, mas
Claro, a gente tem que corrigir, a gente tem que, mas saber também que cada um é imagem e semelhança de Deus, né? Então, da gente também viver esse momento que, né, as comunidades passam, enfim, que toda a igreja também passa, né? Como o Luiz acabava de dizer, né? É algo que parece que é muito, assim, vamos dizer, dá um choque para nós, né? Mas tudo isso passa, né? O que fica é Deus, né? Então as coisas elas vão passando. E aí nesse momento de encontro de família, né? Aí, particularmente eu sentia isso aqui, né? Nós somos abraçados pela igreja, né? A igreja nos reconhece, a igreja nos quer bem, tá? E isso ficou muito, muito mais forte ainda no meu coração, né? A igreja não quer, né? Assim, não tem dúvida de que o carisma da esperança é um carisma dado por Deus, né? E por isso que a igreja luta. Deu algumas orientações para nós, né, principalmente como membros da família da esperança, né, da gente ter um carinho de olhar a formação dos membros, né, ele incentivou muito, que é muito, muito importante a gente trabalhar em cima da formação, que a gente deve se preocupar de formar, né, de preocupar também que se a gente atrai as pessoas, de que essas pessoas chegam para nós, faz parte dessa família, a gente também tem que ver como que essa família pode também sobreviver, porque nós estamos na Terra, né? Então, de ver como que está a manutenção dos membros, né? Também a manutenção não só financeira, né? Manutenção também espiritual, enfim. Foi algo assim muito, muito bonito, né? Que ela fez a gente, foram quase uma hora, né? Que a gente viu uma hora, né? Que vivemos ali esse momento com ela, né? E era assim muito interessante, porque ela não queria só escutar né? Eu lembro que todos nós falamos e faltou o Ricardinho, né? E aí ela dizia, não, e você, Ricardo, né? O que é que você vai, né? O que é que você tem no coração, né? Então, ela quis escutar realmente, né? Cada um, né? A Juliana que chegou lá tremendo, né? E depois a Juliana falou para ela, né? Eu tinha medo desse momento, mas eu percebo que, porque realmente a gente percebe que o espírito, né? Esse carinho de mãe, né, da igreja por nós, né? Faz com que esse gelo, com que essa, né, formalidade, porque no final a gente percebeu que não tinha nada formal, né? Era algo bem familiar mesmo, né? Então foi muito lindo passar para todos vocês esse sentido de que nós, membros da família da Esperança, nós somos uma comunidade, né, aonde a igreja ela está de olho em nós, mas não um olhar negativo, um olhar de mãe da igreja para cuidar de nós, né, para nos orientar, né, e aí dizer, dar uma direção daquilo que a gente precisa melhorar, daquilo que a gente precisa estar atento. Então, de dizer que esse carinho, né, da igreja para conosco, ela existe. E que a gente não pode ter medo. Ao contrário, a responsabilidade aumenta. Então, de lembrar que cada membro é responsável, né, por suas ações, né, na família da esperança. Então, foi esse momentozinho, o primeiro momento que nós tivemos, né? Eu vou trocar o microfone. Foi assim, esse primeiro momento que nós tivemos, né, na nossa chegada, né, ali em Roma, né? E aí depois nós partimos, né, para começar realmente o nosso conselho, né? E nós fomos lá para Lopiano, né? E ali a gente participou, né, junto com os conselheiros, né, e os regionais, né, desse outro momento bonito, também assim de unidade, né, eu posso dizer, né, foi algo assim construído, foi um conselho diferente, tá? Eu quero dizer assim para vocês, foi um conselho diferente, um conselho que a gente sentia, primeiro porque foi favorável o ambiente, né? Nós ficamos no mesmo local, né? Na mesma casa ficaram os meninos e as meninas, né? Os homens e as mulheres ali. Então a gente pôde construir, né? A gente pôde construir em lavar roupas, a gente pôde construir em fazer o jantar junto, a gente pôde construir, porque o refeitório era meia hora da nossa casa, então a gente ia andando, né, ia a pé, e era um momento de fazer comunhão, então foi algo assim muito bonito. Mas
Eu quero chamar a Isabel, né, porque é ela que vai dar um pouquinho mais, né, de detalhes, né, como que foi esse nosso conselho ali em Lopiano. Bom dia, Bel. Isabel. Só, só um momentinho, gente, aqui a técnica. Bel, nós estamos procurando você aqui para habilitar o seu microfone. Manda uma mensagenzinha no chat, por favor. Mande uma mensagem no chat, por favor. Enquanto a Bel não aparece, eu quero dizer que quando a gente estava com... Vocês têm que entender, com o dicastério... Bom dia, gente bonita! Fiquei 3 dias sem voz e agora tá voltando. Mas quando a gente estava com... A gente teve audiência com o dicastério, para que vocês entendam que o dicastério, né, eles são responsáveis pelas comunidades novas, né? E, claro, como presidência, a gente recebe muitas cartas, muitos comunicados, muitas, às vezes, chamadas de atenção. E quando a gente estava nesse momento, eu pensei assim, nossa, né? O que será esse momento com o dicastério, né? E realmente foi um momento muito lindo, muito bonito, muito familiar. O cardeal Farel, ele não pôde estar presente porque ele é o Car... Carmelengo. Ele ainda está ajudando o Papa Leão, passando todas as coisas. Eu vou falar bem no português assim, passando ainda todas as coisas para o Papa, né, Leão? E ele não esteve presente. Mas foi tão bonito o momento assim, e eu falei para ela, na minha simplicidade, na minha espontaneidade, eu falei para ela que eu estava preocupada como seria esse encontro, né? E todos deram risada, claro. Quem me conhece sabe como eu sou. Mas foi um momento muito bonito. Eu pude ser filha, não se dizer. Eu realmente tinha medo de vocês, preocupada com vocês, né? E ela disse: não precisam ter medo de nós, porque foi tão bonito quando ela falou: nós queremos bem vocês, nós temos um apreço. Ela dizia: a gente tem uma admiração muito grande por vocês, eles disseram. Então não tenham medo, não tenham medo de nós, porque a gente tem um amor por vocês, porque vocês realmente é um carisma dado para a igreja. Ela falou isso mais ou menos umas 3 vezes. O carisma da esperança é um carisma dado para a igreja, né? Então, eu sinto que nós 4 representamos muito bem todos vocês. Eu disse que nós somos mais de 2.500 membros. A Isabela anotava tudo, né? A secretária dela, né? Então foi um momento mesmo assim bonito de ver que eles reconhecem a gente como igreja. O Ricardo daqui a pouco também vai falar sobre como foi, porque a gente participou de um congresso dos moderadores. E todas as vezes que a Linda e a Isabela se encontravam conosco, era um carinho que eles tinham por nós, né? Então, assim, mas é isso. Eu queria que cada um de vocês, né, sentisse que nós somos um carisma da igreja. A igreja reconhece a gente como carisma, né? Então, por isso que, assim, de forma bem espontânea, eu dizia: eu tinha medo de você, né? De como seria esse encontro, né? Ela falou: não precisa ter medo, mas pelo contrário, tudo que precisarem, conta conosco, né? Então, só para compartilhar um pouquinho. A Bel chegou. Bom dia, estão me ouvindo? Ótimo. Obrigada, Felipe, por ter me colocado no áudio. Então, foram momentos muito bonitos em Lopiano. Eu sinto que foi a providência realmente que fez com que cada um de nós chegássemos lá no conselho. Quando foi lançado o convite, que todo mundo pudesse estar junto do conselho nesse momento tão especial da igreja, cada um dos conselheiros e regionais abraçou e fomos lutando nas nossas realidades para conseguir a passagem, para conseguir o dinheiro da hospedagem.
Então, eu sinto que já o trabalho começou já o ano passado, em novembro, né? Da gente poder estar junto nesse momento. Não é somente ficarmos alguns dias juntos, mas vivermos esses dias juntos, né? E quando chegamos à Misha com o Padre Christian, são os responsáveis da região Europa, tinham preparado tudo para gente, e foi muito um momento, assim, momentos de família mesmo, né? Lá em Lopiano, nós ficamos numa casa, como a Anja Lúcia falou, ficamos os meninos e meninas juntos, a gente dividia o mesmo corredor, né? E tínhamos nossas reuniões, tomávamos café juntos, almoçávamos num refeitório próximo, 30 minutos de caminhada, um grupo ia a pé, outro grupo ia de carro, e à noite a gente fazia nossas refeições, né? E lá em Lopiana a gente pôde também sentir esse momento junto com a obra de Maria, com a Movimentos Focolares, né? Estar perto lá da igreja, tão linda aquela igreja, depois ter momentos com os religiosos, né? Com a escola sacerdotal, depois ter um momento com o genroço. Então foram assim dias de muito trabalho, assim, não trabalho braçal, mas de como a gente podia fazer com que nossa obra tivesse uma formação, pensar nos nossos desafios, analisar todas as coisas que a gente precisa mudar e deve mudar, né? E como caminhar agora, né, junto com a igreja. Então, foram momentos assim, foram dias, não foram muitos dias, nós começamos no dia 29, fomos até o dia 3, mas foram dias intensos que nós passávamos muito tempo juntos, né? A gente conversava, a gente partilhava, dava risada. Esse sentimento de família que eu sempre sinto que a gente não pode perder, né? A gente não pode deixar de ter, né? Nós temos as nossas divergências, nossas diferenças de pensamento, e isso é muito bom. Eu vejo que é muito bom a gente ser diferente para poder também ajudar a nossa obra a crescer, né? Um poder divino que Deus deu para 4 pessoas, e hoje a gente tem o desígnio de levar para frente, né? Mas esse conselho foi um conselho leve, assim, em termos assim que não teve muitos dias, mas foi um conselho profundo, porque cada conselho é diferente. Não tem um conselho que é igual, mas esse foi o mais leve, porque a gente sentia que realmente a gente estava ali para fazer a partilha, a comunhão, ser família, sabe? A gente não se preocupava tanto com horários, porque era muito flexível. E foram, assim, dias muito, muito intensos, de conversas, de pensamentos. No momento que eles iam a pé, eles faziam grupos e iam conversando. Quem ficava na casa também, de ver a necessidade do outro. Então, foi, assim, dias de muita partilha e muita comunhão. E que foi uma luta para cada um de nós estarmos lá, né? Então, isso também, cada um teve que deixar algo aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar para estar junto, e isso é muito bonito na nossa família também. Obrigada. Obrigada, Bel. Só para lembrar também que assim nós começamos o conselho, né? Foi algo assim bonito, porque nós começamos o conselho com um dia de espiritualidade, né? Então veio o padre Mariano, né? Junto com Fabiano, né? Brasileiro. Então foi o Fabiano que deu esse impulso, esse retiro para a gente, né? E da gente começar realmente sem mergulhar primeiro nos assuntos, né? Mas primeiro a gente mergulhar naquilo que é o Espírito que dá força para que a gente possa depois, né, ter ido lá e lutar, né, juntos, para a gente tentar ter luz, né, naquilo que a gente sabe que a obra precisa ir para frente, né? Então foi um conselho também que a gente falou muito também da formação, né, de como a gente cuidar da formação, né? Foi um conselho realmente voltado para a família da Esperança, né, para a situação em que se encontra, né, a família da Esperança em cada região. Bom, obrigada, Bel. Mas aí depois desse momento, né, a gente teve que abrir mão de Luiz, Ricardo e Juliana, porque aí eles foram participar do encontro, né, lá dos congressos de moderadores, né, das comunidades novas, né? Estavam quantas comunidades? 95 dos 115. São 115, estavam 95 comunidades reunidas, né?
E aí eles deixaram a gente, né? E nesse período, nós que ficamos em Lopiano, a gente também teve a oportunidade de juntos também fazer um momento de passeio, de verde, né? E os três foram lá participar, representar a gente, né? A Família da Esperança nesse congresso. E aí eles começaram também com um jantar, né, Ricardo? E aí Ricardo vai colocar para nós como que foi esse momento também vivido lá, né? Então, bom dia a todos. Então, no dia 4, 5 e 6, começou esse encontro, né, dos moderadores das comunidades, né, das associações de fiéis, movimentos eclesiais e novas comunidades, né. Como a Ju falou, nós éramos 95 grupos dos 115, né, que existe no mundo todo, né. Então foi um encontro assim muito bem preparado, muito bonito, né? A gente começou, na verdade, encontrando o Nelson, né, que também estava chegando em Roma. Almoçamos juntos, foi assim um momento bonito, né? E aí a gente se preparou para esse encontro, né? Porque o encontro começou logo depois do almoço, então a gente já estava. Nós tínhamos deixado o Lupiano, que era um clima muito bom, assim, um pouco fresco, e Roma estava quente que só, né? E aí foi assim muito interessante, porque logo na abertura do nosso encontro, o cardeal Farrell, ele fala, né, da gente caminhar como igreja e sendo igreja, né? E ele ressaltou muito e falou da pertença e a comunhão eclesial, né, que é importante, né, para... Aí já está aparecendo ele falando para nós. E depois foi muito interessante, porque nós fomos para um momento penitencial na Igreja São Pedro, né? Onde as comunidades, várias comunidades fizeram um ato penitencial, pedindo perdão, né, por os momentos que viveram, né, que não foram fiel ao carisma, né? Então foi muito bonito, um momento assim, muito longo, várias comunidades em línguas diferentes, né, fizeram esse ato penitencial, né, que foi assim, eu acredito que o encontro começou de uma forma bonita nesse sentido, né? Primeiro pedir perdão pelos erros cometidos, né, pelas falhas e tudo mais. E aí, sim, logo em seguida a gente foi para os museus do Vaticano, né, onde nós tivemos um jantar, onde a gente foi bonito assim encontrar, a gente teve a oportunidade de jantar na nossa mesa com a Margarete, o pessoal da Canção Nova, a Chiara Mirante, né? A gente teve um momento assim muito bonito, né, lá nos corredores do Museu do Vaticano. Eu fiz propaganda, né, porque eu fui no banheiro, num determinado momento eu fui no banheiro. E para ir no banheiro era muito distante, né, mas era um passeio fantástico pelos corredores do Museu do Vaticano. Quando eu voltei para a minha mesa, eu digo, gente, olha, vão no banheiro, porque, olha, vocês vão passear, vocês vão fazer um passeio muito bonito, um tour pelas corredores do museu, né? Então, assim, foi muito bonito essa noite lá nesse jantar. Depois, no outro dia, foi assim, o dia um pouco de trabalho, né? Porque o cardeal da Jamaica, né, o Tagle, fez um tema para nós, onde ele fala de repensar a missão na luz da esperança. E foi muito bonito porque ele ilustrou com a vida dele, assim, com várias experiências assim muito engraçadas. Ele fez todo mundo rir na sala. Ele é muito dinâmico assim na forma de falar e na forma de ilustrar aquilo, né? É parecido com a Jamaica, assim, não para quieto, entendeu? Fala com as mãos, fala, e foi um momento assim muito bonito com ele, né? E logo em seguida a gente teve as reuniões de grupos, né? Foram divididos as pessoas que estavam na sala, dividido em grupo, onde cada um tinha a oportunidade de expressar, né, aquilo que faz, como que vive, né? E foi um momento assim muito bonito, porque no nosso grupo tinha um padre argentino que era de uma comunidade de lá. E ele falou de nós, né? Foi muito. Ele disse assim: olha, eu tenho uma grande admiração pela Fazenda da Esperança, porque realmente eles dão esperança, eles vivem a esperança, né? Então foi um testemunho de uma pessoa para conosco, né?
E assim foi um momento muito bacana, né? Depois a gente, no outro dia, a gente teve a audiência com o Santo Padre, né? Numa sala lá, todo o grupo. E foi um momento assim bonito de escutar o Papa agradecendo as comunidades por tudo aquilo que as comunidades fazem, né? E representam a igreja onde estão. E ele motivou todos nós a dar continuidade àquilo que a gente já faz, né? E nos dias seguintes também foi assim muito interessante, porque a gente teve a vigília, né, no outro dia. A gente tinha ingresso para a vigília, mas a gente pegou e distribuímos para os outros, né, porque a gente já tinha estado com... Esse dia da audiência a gente tinha estado com o Papa. Então a gente compartilhou os ingressos para que os outros pudessem também estar lá junto com o Santo Padre na vigília, né? Mas, assim, me ficou muito no coração essa presença atuante do Papa, né? Na Praça São Pedro, tanto na vigília como no outro dia na missa de Pentecostes, né? Foi linda a missa, né? Um calor, assim, muito grande, mas muita gente, né? A gente ficou muito longe, né? O Nelson também estava lá com a Aninha, né? A gente ficou muito longe do altar. A Angelúcia participou, estava lá, outros também estavam lá, e a gente via assim a multidão de pessoas que estavam lá, né? A gente ficou um pouquinho chateado porque a grande maioria não conseguiu comungar, né? A Eucaristia não chegou até nós, mas a gente fez uma comunhão espiritual, e foi um momento assim muito, muito bonito, né? Aí a Juliana vai completar, né? Porque na verdade eu falei a parte dela, né? A gente já passa para a Juliana, né? E aí ela, né, conclui assim essa nossa aventura, né, com o Pentecostes, né, e a festa do Jubileu. Eu sinto que esse tempo de Roma, Itália, né, foram também assim, foram muitas cruzes abraçadas, né? Acho que todo mundo conhece a Fátima Roriz, né, que ela é a regional central, e ela, né, faltando para participar do jubileu, né, ela teve que voltar às pressas para o Brasil, porque a mãe dela, né, foi para UTI. Então eu sinto assim que foi muita dor oferecida também, né? Achei tão forte quando a gente chegou no Brasil, né? A gente estava voltando no caminho. Depois a gente mostra as fotos. O Luiz teve, né, a notícia da partida da mãe dele para o paraíso, né? Então eu sinto assim que a nossa vida também é isso, né? Eu também vivi momentos de cruz, entendeu? Lá, entendeu? Em relação à minha família também. Então eu sinto assim que é impressionante como a gente realmente precisa, né, reconhecer a presença de Jesus, né? Tanto Jesus e meio quanto, né, Jesus abandonado, né? Então acho que teve várias moedas, né, Fátima, que a gente ofereceu. Ela tá ali, eu tô vendo ela de verde. Várias dores assim oferecidas. Agora ela tá com o paizinho dela. Então assim, eu acho que é isso, né? A gente oferece por essa grandiosidade. O nosso jubileu, assim, depois de ter vivido, né, a audiência com o dicastério, realmente o nosso conselho foi de uma sinodalidade muito grande, porque essa escuta que a gente faz, né, de escutar um outro, né, o nosso retiro espiritual, né, mas essa questão de ser irmãos, assim, como a gente gerou até a comunhão financeira, sabe? Tinha alguns que tinham dinheiro, tinha outros que não. Mas quem via a gente pensava que a gente todo tinha dinheiro, porque impressionante, né? Como a gente viveu a comunhão entre nós, assim, até economicamente falando, entendeu? Assim, de um ajudar o outro, né? E que bonito que foi, sabe? Assim, de saber que... Porque, assim, hoje nós, a presidência, o conselho, o governo geral, né, os fundadores aqui, hoje somos nós, mas amanhã são vocês que estão aí na tela, né? E eu acho que a gente teve bons formadores. Os fundadores nos ensinaram muito, entendeu? Como viver a comunhão, né? Como viver essa unidade. E é bonito como a gente vive família, assim, né? Então, todos nós que estávamos lá, a gente tinha esse compromisso de realmente representar a família Esperança,
né, representar esse carisma. De verdade, a gente não foi turista, assim, a gente não foi ser turista, porque realmente assim a gente não parou um minuto, né? E olha, a gente caminhou, viu? O meu relógio, né, marcava 19 mil passos por dia. Então a gente realmente viveu uma peregrinação. E quando a gente saiu para o jubileu, foi gostoso porque o Nelson esteve conosco, né? A irmã dele também estava lá, o Luiz Fernando também foi para lá, né? Os Paulos foram para lá, tanto o Paulo quanto, né? Porque e o Paulo participou conosco. E foi muito bom assim, porque a gente saiu, né? No primeiro dia do encerramento do jubileu, nós fomos peregrinar, como pede, né? O ano jubilar, né? E a gente pegou o metrô, a gente caminhou, pegamos uma fila imensa, porque a gente teve a graça, né? De ir na Basílica, né, de Santa Maria Maior, onde está sepultado o Papa Francisco. E lá tem a Porta Santa. Então a gente fez essa experiência de agradecer a ele, né? E acho que todo mundo sentiu uma emoção de ver, né, o túmulo dele, né? Porque o Papa Francisco fez história na nossa igreja. E depois todos foram se confessar. Alguns já tinham se confessado e a gente foi se confessar. Porque é isso que a igreja nos orienta, né? Fazer a peregrinação, fazer uma caminhada até um santuário. Eu acho que a gente pode lançar agora para os fazendeiros e a família. Se confessar e depois passar pela Porta Santa. E nós fizemos tudo aquilo que a igreja pediu. A gente se confessou, passou pela Porta Santa. Eu, o Ricardo e o Luiz passamos 2 vezes. Os pecados são maiores. Por isso a gente passou 2 vezes. Então foi esse clima também, né? Assim, de rezar. A gente rezou, todo mundo. Você via assim, os fazendeiros tudo sentado, rezando o terço, né? Então foi bonito, assim, e bonito de ver a igreja, assim, de ver a fé do povo, né? E foi bonito porque também a gente não perdia a oportunidade de fazer atos de amor, de ser, né, solidário com as pessoas. Quando a gente estava no metrô, de deixar o outro sentar, né? Então, assim, foi um momento onde a gente pode ser também esse sinal de esperança. Eu lembro que quando nós, né, eu, o Luiz, o Ricardo, né, a gente ganhou as credenciais para poder estar perto do Papa, né, na vigília e na missa, né? Mas foi automático nosso. Depois, claro, a Angelúcia não estava, mas a gente sentia que ela precisava. A Linda Ghisoni, ela mesma fez questão de buscar arrumar uma credencial para a Angelúcia, né? E aí a gente já colocou à disposição, a gente já teve essa graça. Foi uma experiência para mim, assim, da gente viver realmente que os nossos outros companheiros pudessem também estar mais próximo do Papa. No dia da audiência, nós éramos 300 pessoas no dia da audiência com o Papa, os moderadores. É uma experiência particular minha. Quando o Papa entrou, todo mundo, assim, os moderadores batiam palmas, assim, né? Batiam palmas, eles são muito educados, muito formais, assim, né? Eu confesso para vocês, quando eu vi o Papa entrando, eu não me tomei de emoção nenhuma. E olha que eu sou uma pessoa muito emotiva. Mas não, acho que as palmas, assim, eram muito frias. E tá bom, foi bonito. O Papa falou 15 minutos. Nós ficamos 2 horas numa fila para entrar, para a gente ficar 15 minutos com o Papa. Quando a gente foi bonito, né? Rezamos pelo Papa, ele falou coisas importantes para nós. Mas quando a gente estava na praça, eu estava na frente de um telão, né? Os nossos foram primeiros que conseguiram, as outras 3 pessoas junto com a Angelúcia conseguiram entrar e ficar pertinho do Papa. E eu fiquei bem longe, eu, Misha, Bel. A gente ficou bem longe, né, Bel? Só que a gente ficou na frente de um telão, né? E quando eu vi o Papa entrando, ele entrou no Papa Móvel, né? Só que, gente, aí sim eu senti a emoção. Eu senti uma emoção porque a multidão gritava, né? A multidão, assim, e me deu um sentimento assim, nossa, a gente tem um Papa. Nós temos um pastor, né? E eu não sei, eu fui tomada de uma emoção muito grande. A Fel dava risada de mim, porque eu tive pertinho do Papa no outro dia, um dia antes. E por que não essa mesma emoção, né? E na emoção, e quando eu estava numa multidão, vendo o Papa num telão, claro que depois eu vi o Papa Móvel passando com ele, né? Mas é porque a multidão do povo que gritava ele, né? Ou seja, a igreja aceita o Papa Leão, né? Então, assim, eu não acreditei. Eu falei, nossa,
A Bel dava risada de mim, né? Onde você podia chorar, você não chorou. Hoje você chora, que você está tão longe, né? Mas é justamente porque a multidão fazia isso, né? O fogo do Espírito Santo, assim, fazia com que o povo sentisse essa emoção, né? E teve um momento que eu não entendo italiano, o som não estava tão bom, e eu fechei os olhos, aí eu fiz esse momento de contemplação com o Espírito Santo, né? E em especial pedindo pela nossa família, pela nossa comunidade, pelas fazendas, por todas as dores que cada um de nós estávamos abraçando, né? Então foi um momento assim. No outro dia, também eu vivi um momento bonito, a família levantou, alguns levantaram de madrugada para ter um momento, né, da missa, né? O Padre Luiz teve um momento de graça, eu mandei a foto, que ele também conseguiu, entendeu, cumprimentar o Papa, né? Ele foi participar da missa, ele nem tinha credencial, ele nem tinha sido inscrito. Uma pessoa, Jesus Mourão, fez um ato de amor de permitir que o Padre Luiz pudesse estar junto, né? E ele teve a graça de co-celebrar esse momento, de pegar na mão do Papa, de se apresentar. Isso eu vou falar depois. Aí está o Papa, o Padre Luiz. Então, assim, aí eu fiquei muito orgulhosa. O Padre Luiz merecia esse momento. E aí a gente estava com o Nelson, eu, a Bel, com o Nelson, com a Aninha, com... Né, o Nelson falou, vocês não querem ir com a gente? Né? A gente estava na casa das irmãs, e a gente falou, não, vamos, né? E é bom estar com o Nelson, né? Você é muito, eles fazem muito pai quando está com a gente, né? E a gente foi, ainda deu tempo de tomar café, a gente caminhou bastante, e quando a gente estava chegando, a gente estava na rua, como é que chama a rua? A rua, né, uma rua da Consolação, assim... Conciliação. Quando a gente estava chegando, estava bem vazio, de repente vem o Papa, gente. A gente viu o Papa bem de pertinho. Realmente ele estava chegando, estava vazio, claro que a multidão logo veio. Mas a gente teve essa graça de ver o Papa tão pertinho, nem precisamos acordar de madrugada e vimos o Papa tão pertinho. A graça de estar com o fundador também, né, Bel? Então foi um momento assim, a gente participou da missa ali. E mais uma vez a gente experimenta o Espírito Santo, porque eu participei da missa, lendo a missa, não entendo italiano, pouquíssima coisa, mas foi tão bonito assim que é o Espírito Santo mesmo que dá essa graça a nós, né? E depois a gente se encontrou como Família Esperança, né? Junto num restaurante, né? Nelson encontrou esse restaurante, nos ligou, conseguimos reunir, aí estava todo mundo lá. E foi um momento muito bonito, né, assim, de família, né, de convivência. Depois da noite a gente se reuniu de novo, né, para poder fazer o último jantar, né. Então, assim, a gente viveu esse clima muito bonito de família. A gente fechou, né, com esse ano jubilar muito forte. Foram as palavras, né, do Papa Leão, né, que ele realmente, né, ele falava sobre o reino de Deus, o Espírito Criador, né, invocar o Espírito Santo. A gente precisa aprender a invocar o Espírito Santo, né. Ele falava da paz, da harmonia, o amor à fraternidade, né. Ele falou da sinodalidade, né. O Espírito Santo é a unidade, né. Então foram palavras muito, muito bonitas que ele nos convidou a viver. Então foi esse período mesmo. Eu sinto que foi um período de graça, né, que a família da Esperança consolidou, assim, eu acho que para nós foi forte, né. Foi uma inspiração da Micaela participar do encerramento do jubileu, entendeu, em Roma. No primeiro momento, assim, humanamente, por falta de dinheiro, de condições, é claro que diz não, né, mas aí todo mundo assumiu junto e foi realmente um momento de muita graça, né. O Nelson, ele está aqui, ele mesmo pode falar, mas eu posso dar a introdução, né? Ele também teve a graça de... O Nelson faz parte da comissão, como vocês sabem, e o Papa mandou chamar a comissão. Aí, Nelson, agora você pode falar, as fotos estão ali. E o Nelson não estava no script, mas você está aqui, e o Nelson teve essa graça, entendeu? De deixar tudo, ele tinha de viagens programadas, encontros, mas, e aí ele pode falar que ele está aqui. Pego de surpresa. Mas eu estava tão contente de continuar escutando você falar. Mas foi assim, eu sinto que é amor de Deus, né? Porque o fato de que
vocês, da presidência, do conselho, tiveram essa graça, né? Não seria possível se não tivéssemos feito essa experiência 10 anos atrás de abrir mão da gestão para que a nova presidência pudesse assumir. Continuaria nós tendo esse privilégio, essa graça que vocês estão tendo e outros membros vão ter, né? E aí, de presente, sem a gente planejar, acontece isso, né? Você não planeja, estava com o freio no carro, de repente o cardeal O'Malley chama e diz, olha, o Papa quer se encontrar com todos os membros da comissão e vai ser dia 5. E isso foi uma semana antes. Então teve que mudar, o Frei e eu já tínhamos passagem marcada para visitar você, né, Filipão? E o Paulo lá em Poconé, em Campo Verde. E daí foi pelos ares e aí o Frei foi com a Maria do Carmo e nós tivemos essa chance de poder ser acolhidos pelo Papa. Foi um momento também, como a Juliana falou, todos vocês, né, de escuta. Ele queria escutar cada um, né? Eu disse para ele, falei sobre vocês, né? Eu estou na comissão por causa da Fazenda da Esperança, e que está em 170 comunidades em 29 países, né? Falei em português, porque sabia que ele falava português, e aí no final ele falou bem-vindo em português, no meio de todos, né? E era 30 minutos e foi 45 minutos, né, que nós nos encontramos. E daí eu me senti feliz realmente, Juliana, que a gente pôde colher um pouco das graças que vocês viveram quando a gente se encontrou, tanto na preparação do encontro que vocês tiveram no dicastério, como também no final, depois, quando a gente participou lá na praça, né, na Praça de São Pedro do Pentecostes, né, com todo o povo de Deus lá. Obrigada, Nelson. Então, era um pouquinho, assim, a gente gostaria de dar para vocês, da Família da Esperança, né? Porque nós estávamos lá, mas nós estávamos representando toda a Família da Esperança, ou seja, cada um de vocês, né? Então, tenho a certeza que vocês estavam presentes nesse momento de tanta graça, né? Quando a Juliana falava do momento que a gente teve ali na praça, né, e a gente teve a oportunidade de ficar um pouco mais próximo do Papa, né, e era alto, né, era realmente emocionante da gente olhar, né, dali do alto aquela multidão, né. E assim, quando nós ganhamos, né, essa credencial, então a gente imaginava assim que a gente ia chegar lá, era só apresentar a credencial e entrar, né. Mas não, nós tivemos que fazer uma peregrinação, né. Tivemos uma fila imensa, né, e a gente procurava informação, mas isso aqui, e todo mundo dizia, não, é lá primeiro na fila, né. E aí, como todo mundo, fomos para essa fila, né, e depois é que a gente entrava, né, e aí tinha uma credencial, o local onde a gente ia ficar, né. Mas assim, era emocionante de ver o povo chegar como formiga, né, e de ver aquela multidão, né? Quando a gente olha assim e vê uma multidão num campo de futebol, né? A emoção de estar ali na praça, né? Junto com o Papa, nossa, é insignificante. Assim, é algo que não dá para a gente explicar, né? Uma emoção que toma, né? Assim, dentro da gente, e que a gente vê que realmente o mundo, né, por mais que digam que o catolicismo está pequeno, de que nós não damos mais testemunho, ali a gente percebe que nós somos uma multidão, né, e que a gente precisa se unir mais ainda, né, para que a gente possa levar, né, Jesus, né, no coração das pessoas. Bom, a gente está chegando assim ao final, né, do nosso momento, do nosso encontro, né, então a gente pede também para que o Luiz possa, né, fazer esse momento, né, de encerramento desse nosso encontro. Só quero repetir a frase que no encontro com os moderadores o Papa falou: seus carismas são fermento de unidade no mundo dilacerado pela violência. Então, penso que essa é a nossa tarefa, ser fermento, né? A gente sabe que o fermento inflama, né, leveda a massa, então com essa força do amor, com essa força do bem,
Então, que nós, como portadores do carisma da esperança, que todos nós somos alcançados, né? Levemos essa tarefa de continuar sendo fermento e assim animar, motivar, né, a todos a continuarem fiéis, né, passando por todas as provações, mas continuar fiel porque Deus nos sustenta, tá bom? Então acho que é isso, né? Então um abraço, obrigado a todos e continuemos sendo fermentos de unidade, né, com o nosso carisma e em comunhão com os outros carismas, porque essa acho que é a grande riqueza, né? A gente não se isolar. Eu quero até pontuar aqui no conselho, surgiu, por exemplo, uma ideia, que inclusive foi a Fátima que levantou, que houve uma preocupação com a formação das famílias, tudo mais, tal. Isso eu sinto que foi uma coisa assim, suscitada pelo Espírito Santo. Ela assim, mas tem tantos movimentos na igreja, tipo SCC, famílias novas e todos que têm conteúdos, têm formadores, têm experiência, que ajudam na formação dos nossos casais. Então isso é sinodalidade. Porque a gente pensa de nós temos que formar o nosso, nós temos que formar os nossos, mas a igreja, né, oferece também outros recursos, outros carismas, que nesse espírito sinodal ajuda na formação. Então que a gente esteja abertos também a isso, vocês nas suas regiões, nas suas comunidades, como está vivendo essa comunhão com outros carismas, buscando apoio, né, e sendo fermento também nas paróquias. Então realmente nós temos essa tarefa de não ser um carisma isolado, mas estar em comunhão com os outros, tá bom? O Senhor esteja convosco. Hoje, dia de São Luís Gonzaga, onomástico, e também é o aniversário do meu pai. Seu Luís ficou viúvo, né, e faz 89 anos hoje. Também peço orações, porque é uma nova fase da sua vida. Então, pela intercessão de São Luís Gonzaga, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Canto final. Marciré